a superação dos bloqueios internos. Muitas vezes são os bloqueios internos que nos destroem. É o medo, a dúvida, a insegurança. Isso cria-nos barreiras invisíveis, então, que impedem aqui o fluxo natural da energia fluir. E nós estamos constantemente em processo de autossabotagem. Às vezes até nós podíamos organizar o nosso pensamento, mas nós fazemos questão de não organizar porque estamos sempre a ir buscar problemas onde eles não existem. Isto é a mesma coisa que dizer. E isto, vejam sempre, façam sempre a comparação com a vossa casa, com a vossa mente. A vossa casa é um espaço arrumado, é um espaço limpo, é um espaço cheiroso que vocês gostem de estar? Ou é aquela confusão, aquela nojice? Porque normalmente uma pessoa que tem uma casa arrumada, uma casa limpa, tem uma mente organizada. Por quê? Porque ela não consegue estar bem num ambiente em que não for organizado, num ambiente em que não for limpo, num ambiente em que não lhe traga harmonia. O ambiente interno reflete muito o ambiente externo. A forma como nós estamos é refletido no exterior. Como nós agimos, como nós comportamos. E isto são as tais energias. Eu tenho a minha casa limpa porque tenho a minha mente organizada. Mas eu não tenho nem a minha casa limpa, nem a minha mente organizada. Como é que eu faço para começar? É simples, começa com uma das coisas. Normalmente começar com a casa é mais fácil e depois tu ao veres a tua casa limpa e organizada, tu vais começar aos poucos a questionar. Eu tenho que ter a minha mente da mesma forma que a minha casa. A forma como a minha casa limpa e organizada me faz sentir bem, eu também quero isto na minha mente. Mas para isso tu tens de te dar essa oportunidade de te sentires bem num espaço limpo e organizado. Não é? Ou podes começar a frequentar espaços que estão limpos e organizados e começares a pensar assim. Eu gostaria que a minha casa fosse assim. Então, tu começares a ter essa vontade, tu aos poucos vais começar a criar a motivação para tornares que a tua casa seja assim. E isso faz com que aos poucos tu, e às vezes, muitas vezes em sintonia, em simultâneo, é essa palavra certa, tu começas a organizar a tua casa física e a tua casa mente, não é? Começas a organizar as coisas e quando tu deres conta, tu quando vês alguma coisa fora do lugar, na tua mente ou na tua casa mesmo, tu vai-te soar um sinal de alerta. O que é que se passa aqui? Por que que isto está desorganizado? Por que que eu tenho esta parte ainda não organizada? Então tenho que fazer mais de mim para organizar, para que a minha mente fique em mais harmonia para passar para o outro patamar, porque isto são patamares, né? Da organização, da limpeza, da harmonia. E nós não chegamos logo de um para o outro, não, as coisas dão-se aos poucos, um passo de cada vez, com calma. E aí tu também, tu estás a dissipar o medo, tu estás aquela dúvida de eu não tenho capacidade de organização, eu não tenho capacidade de manter os meus pensamentos organizados, de manter os meus pensamentos, a minha energia a fluir de forma correta, vai se dissipar e tu vais começar a ganhar mais confiança, a insegurança começa também a desaparecer. Então as barreiras invisíveis, né? Os tais sinais de alerta começam a aparecer e tu começas a perceber por que que eu ajo assim, o que é que eu tenho que fazer para mudar isto, né? Então tu aos poucos vais ultrapassando essas barreiras. Bem que às vezes as barreiras são tão entranhadas, são tão difíceis de nós identificarmos. E aí surgem os terapeutas, não é? Podem te ajudar a ultrapassar essas barreiras. Eu, como terapeuta, posso claramente ajudar-te a ultrapassar essas barreiras. Eu gosto de dizer que sou terapeuta, mas eu sou psicóloga também.
E às vezes as pessoas pensam que quando eu estou a falar em terapia, que estou a falar em terapias complementares. Eu acredito nas terapias complementares, mas o que eu aplico não são terapias complementares, eu aplico realmente a ciência, eu aplico os processos psicológicos, as ferramentas psicológicas que te ajudam então a desbloquear. Tu, ao começares a desbloquear coisas que às vezes percebias que eram muito difíceis de conseguires ultrapassar, tu vais começar a perceber que esta sensação de estagnação que tu te encontras vai começar a desaparecer. Aquela limitação que tu auto-te impunhas ao acesso à tua verdadeira essência, ao teu verdadeiro eu, ao teu potencial, vai aos poucos começar a desaparecer. Então, sentimentos paralisantes, aquelas coisas, eu não consigo e não ajo, deixam de te afetar, porque não faz, começa a deixar de fazer sentido em determinadas áreas da tua vida, isto aos poucos, não é? Tu vais desconstruindo, e isto vai te afetar desde os relacionamentos até a tua realização profissional. Tu vais ver que este ciclo de autossabotagem que tu te encontras, em que tu só recebes as más energias, em que as energias estão todas difusas, em que está tudo emaranhado, que vai se dissipar e tu vais ter as energias todas alinhadas, todas no mesmo sentido, todas a levarem na mesma direção, na direção da realização, do sucesso, da paz interior. Então, tu através de práticas conscientes e do conhecimento oculto, não é? Tu vais começar a ser capaz de identificar e dissolver estes bloqueios internos. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? E vocês agora dizem, não, mas meteste aí conhecimento oculto. O que é isto? Sim, é conhecimento oculto. É perceberes como é que tu vais trabalhar as tuas energias, né? Esta ligação entre o teu eu físico, o teu eu espiritual, o teu eu emocional, não é? Esta ligação e harmonia que te vai fazer, então, desbloquear e avançar, e tu vais ver que vais dissolver esses bloqueios internos. Claramente que a prática da visualização e da meditação, então, alinhada com ensinamentos ancestrais da TCC, que a terapia cognitiva comportamental vem do estoicismo, vão te ajudar então a deixares de ter medo, e as dúvidas vão se transformar em coragem para agir, e aquela confusão mental em clareza para tomar melhores decisões. Então estas práticas vão te permitir identificar os teus bloqueios e trabalhar a tua superação. Tu, ao ultrapassares então os obstáculos que a vida te impõe, porque a vida impõe-te e vai-te continuar a impor sempre, a forma como tu vais olhar para os obstáculos é que vai ser completamente diferente. Tu vais libertar então um fluxo contínuo de energia positiva, de boas vibrações, que te vão permitir, que já estão alinhadas entre teu corpo e mente, e vão estar também alinhadas com o universo, com Deus, com quem tu quiseres chamar, o nome que tu quiseres dar, não é? Então, as coisas no momento em que estão alinhadas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Eu a semana passada estive doente, se virem até, houve aqui falhas de vídeos grandes, de shorts não, mas de vídeos grandes. Eu estive doente, não consegui mesmo. Nessa fase que eu estive doente, o meu canal de YouTube não teve subscritores, praticamente não teve visualizações. No momento em que eu dei a volta, as visualizações subiram, mas assim, não é do dia para a noite, é
de um momento para o outro, porque eu vim com energias renovadas, eu vim com boas energias, eu vou fazer, eu vou acontecer, isto vai dar certo, com determinação, não é? Com outra postura, e de uma hora para outra as visualizações voltaram a subir. Não estão ao nível que eu quero, mas isto ao nível que eu quero nunca vão atingir, porque eu vou estar sempre a criar mais patamares. Então, ao nível que um canal com um ano basicamente tem, está correto, está tudo certo. Então, isto porque o caminho faz caminhando, é um passo de cada vez, não é? Mas isso foi vos mostrar. Eu, doente, passei energias menos boas e o universo, como já está tão alinhado comigo, se eu passei energias menos boas, então era isso que eu queria. E na verdade não era, não é? Então, depois, não é isto que eu quero. O que eu quero é o canal volta e o canal voltou. Então isto é para mostrar que mesmo tendo o pensamento alinhado, às vezes algum ruído do pensamento pode emitir más energias e as coisas não fluírem como deveriam fluir e as coisas... mas rapidamente, quem já tem o pensamento alinhado, as energias alinhadas, o universo alinhado, no meu caso Deus, então as coisas voltaram ao rumo normal que deveriam estar e voltaram a fluir. Então, tu a perceberes como esta dinâmica, tu podes dizer, isto são segredos ocultos. Sim, isto é um segredo oculto. Se tu não tiveres alinhado, se tu em algum momento, mesmo sendo uma pessoa tão alinhada como eu, se em algum momento tu te desviares, o universo segue-te, não é? Isto são os poderes ocultos que estão comigo, que estão a rodear-me, e se nós nos desviarmos, eles vão se aproveitar de nós para nos levar para o bem ou para o mal. No caso, tu não estás alinhado, o que eu te proponho é alinhar-te, e isso, ao alinhar-te, é um desvio que tu estás a fazer nos teus padrões comportamentais. Ao fazeres esse desvio nos teus padrões comportamentais, o universo vai-te agarrar e vai-te responder da forma que tu fizeste esse desvio, que nesse caso seria de uma forma positiva. Então, estão a ver o poder do oculto? Estão a perceber aqui as questões do oculto? A sintonia com o universo, com Deus, com quem o nome que tu quiseres dar. O estoicismo chamam de natureza, porque é uma prática anterior a Cristo. Então, mas o nome que tu quiseres dar, o nome que tu te sentes bem, está tudo bem. Então, tu, ao desbloqueares esta questão emocional, ao perceberes que tu não estás sozinho no universo, tu ao perceberes que tens alguém que se traduz em energia, não é? Em que tens as energias a teu favor, se tu as usares a teu favor, e contra ti, se tu usares contra ti, tu vais perceber que então tu vais te permitir ter uma sensação renovada, uma sensação de liberdade, de bem-estar, de harmonia, então que vão se refletir em todas as áreas da tua vida. E esta libertação é o catalisador, mas sem dúvida que é mesmo para a verdadeira transformação. É onde cada desafio vai se converter numa oportunidade de crescimento. Está a fazer sentido.